O Dia do Cinema Brasileiro é comemorado no dia 19 de junho. E a gente poderia celebrar com comédias ou dramas, mas não. Porque o Brasil tem um segredo sombrio, escondido no porão do cinema nacional. O terror brasileiro vai te fazer chorar de medo ou de rir? Todo mundo fala de Cidade de Deus, Central do Brasil, Ainda Estou Aqui, mas ninguém lembra do lado sombrio da nossa sétima arte, onde o orçamento é curto, o susto é duvidoso e a loucura, essa daí é garantida. Porque o verdadeiro terror do brasileiro não tá nas telas de cinema com grandes efeitos visuais, jumpscare, banhos de sangue. Mas ainda assim, a gente tenta passar um susto e sentir um friozinho na barriga de vez em quando. Hoje, vamos passar por filmes que desafiam a lógica, a verba e talvez um pouquinho da sanidade. Começa agora. Meia-noite, eu te conto. Olá, fã do terror, eu sou o Felipe Santos. E eu sou a Nath. E aqui é o Noga, e meia-noite eu levarei a sua alma pra te contar um conto. Ui! Tentei juntar o meia-noite te conto com meia-noite levarei sua alma. Grande Zé do Caixão, né, que trouxe várias referências pro cinema nacional. Acredita que eu nunca vi um filme dele? Cara, eu acredito, porque eu também não. Ele tem uma pegada meio trash, assim, mas é um trash divertido, assim. Pô, eu tinha medo, porque eu era muito criança. Então, mas ele tinha uma aura bem sinistra, assim, né? E ele se mostrava, né, o personagem era bem isso, Zé do Caixão. Eu vou te falar que eu sempre achei ele muito caricato. Eu não tinha medo dele, eu achava ele engraçado. Aquelas unhas dele, pra mim, sempre foi muito esquisito. Eu sempre achei ele um cara excêntrico, digamos assim. O personagem né? Pra mim também. Só que era um lance meio... Cara, ele tá falando que é meia-noite, ele vai tomar minha alma. Vai que ele consegue. Porque quando eu era menor, eu achava que ele era assim o tempo todo, com unhas assim, tipo, ele era uma pessoa que, sei lá, dormia no caixão e, sabe, essas coisas. Pessoas que levam muito a sério o lado gótico da vida. Ai, sim. Vai tomar vinho no cemitério, essa galera assim. Aí depois que eu vi que era mais um personagem do que uma outra coisa. Eu falei, tá, agora eu entendi que era tão caricato, assim. Cara, eu confesso que eu não sabia que ele era um personagem, não. O nome dele é... esse é o nome dele agora, gente, peraí. O Zé do Caixão veio por causa de um filme, né? Um dos filmes dele, e aí ele meio que adotou esse personagem pra usar no dia a dia, mas era só um personagem mesmo. O nome dele é José Mujica Marins. É porque fica aparecendo nos filmes dele, né? Tipo, filme dirigido por José Mujica Marins. Aí eu falei, quem é esse cara? Cara, é engraçado, porque todas as vezes que eu vi ele na televisão, ele tava como Zé do Caixão, tipo, vestido. Sim. Então, tipo assim, eu nunca passou pela minha cabeça, porque também nunca... entrevista, né? Assim. Eu nunca também me interessei, sendo bem sincera, eu nunca me interessei muito nele, justamente porque eu achava que ele fosse um personagem, não um personagem, né? Porque eu achava que ele fazia isso a sério. Mas eu achava assim, só mais um maluco, sabe? Só que não, pô, ele era uma pessoa inteligente, sabe? Ele tinha lá as paradas dele. Nossa, eu levei muito tempo pra poder desvincular. Ele pegava muita referência de os filmes de terror, assim, tipo, alemão, mas eram filmes antigos, né? De preto e branco e tal, que tinham uma pegada, assim, de um terror bem mais gótico, né? Bem mais... Sim. Que ele era um cara que, tipo, botava cartola, essas coisas assim, que eram essas referências. Aqui que ele tem bastante filme mesmo, ele produziu muita coisa. E a maioria era, tipo, independente, porque pouca gente dava dinheiro pros projetos dele. É porque assim, né, vamos ver. Filmes de terror já é uma coisa meio que fica de fora quando o assunto são filmes. Hollywood, ninguém leva a sério. Imagina brasileiro ainda por cima. Os nossos filmes já não são muito valorizados, nem pela nossa própria cultura, imagina lá fora. E aqui é pouco incentivado, né, porque os filmes que você vê aí bombando em sua maioria, Globo Filmes, que é patrocinado por uma empresa grande, que vai botar em todos os cinemas do país, que é uma gravadora independente, uma gravadora menor, não vai conseguir. Vai, no máximo, lançar num estado, numa região do Brasil. E aí não vem pra cá. Pra cá, que eu digo sudoeste, né, por exemplo. Um filme que é feito lá no norte e nordeste, que poderia ser bastante interessante, porque a gente tem lendas e histórias pra contar, né, fazer um filme bom. Material é o que não falta pro Brasil fazer um bagulho maneiro. Só que... Eu acho que o problema mesmo é verba. Quando eu comecei a estudar um pouco mais de cinema, eu sempre via a galera falando assim, esse filme aqui foi muito barato pra produzir, foi só 5 milhões de dólares. O cara, 5 milhões de dólares é um absurdo. Como assim tá falando que isso é barato?
barato. Aí você vai ver quanto custa uma câmera de cinema, sem a lente, só a câmera, R$100 mil. Eles já fizeram do outro filme, só pegar aqui. Câmera, luz, vários que eu vejo assim, tipo, por que não gravaram no lugar, sei lá, por que não gravaram na praia? Mas assim, é muito difícil, tanto locação, aí você tem que achar o dia certo, porque se tiver chovendo é uma merda. É dia, você tem que falar com a prefeitura, você tem que falar com... Pô, não é assim, chega lá com a câmera e sair gravando. E aí você chega lá, evento na praia, porque praia venta muito, então você tem que ter mais equipamento pra abafar som, mudar o negócio. Eu falei, nossa, tudo isso. Aí você tem que pagar todo mundo que vai pra lá, pra gravação, você tem que pagar esses funcionários. Pague seus funcionários, gente, por favor. Por favor, e pague direito, tá? Não, nem grave o filme, então fecha essa meta. Isso aqui é um quiosque. Pensa, figurino. Vamos pensar nesse básico mesmo, assim, tipo, de transtorno de você gravar as coisas. Que você tem que avisar a prefeitura que você vai usar aquele espaço. Aí você tem que ir num dia que tenha pouca gente, porque essas pessoas vão querer aparecer no seu filme, sabe? Ainda mais se tiver porque você ator... também não pode fechar, né? Pô, você não vai fechar a praia pra poder gravar uma cena. Um ator fechado. Ou vamos supor que você vai numa casa, você vai ter que alugar a casa. E aí, por X dias, cara, é muito caro. Agora, no teatro, a minha professora é a Débora Gomes. Ela faz a Emília no sentido Pica-Pau Amarelo agora, que tá sendo passado no SBT. E ela conta de vez em quando. É muito legal. Ela conta de vez em quando que quando você vai planejar essas coisas, por exemplo, você tem uma câmera, né? E aí essa câmera, você vai rodar uma cena na sala. Essa câmera vai estar num canto posicionado. Você vai rodar todas as cenas com aquele setup, né? Então a câmera daquele jeito, apontando para aquele personagem, daquele maneira e tal, não sei o que lá. Grava todas as cenas, depois troca e grava as outras. Porque não vale a pena você ficar trocando ali na câmera pra gravar a cena mais fluida, porque é muito caro. E também, isso é muito engraçado, né? Porque pra gravar filmes, séries assim, né? Que é diferente do teatro, né? Que você pode fazer o filme desconstruído. Então, tipo, botou a câmera num ângulo, dá pra gravar várias cenas, mas não necessariamente as cenas são em sequência. Você pode gravar uma cena do começo do filme, do final do filme, pra depois você juntar, mas assim, uma loucura, assim, pra gravar, né? O teu roteiro tem que estar muito certinho pra você fazer isso. Isso aí, o roteiro que tem que ajudar, o cara que faz o storyboard, o continuista, por favor, tem continuista, gente, que porra... Que tá triste a situação, e não digo nem no cinema nacional, tá? Não, em vários internacional. Posição de botão de camisa, não tá diferente, de ângulo vai mudando, volta e vai. Cara, aqueles filmes históricos, personagens com relógio de pulso, sabe? Os negócios assim grotescos. Tem uns aí, ó, se tu caçar, tu acha. Tem uns aí. Pô, bagulho grotesco, cara. Vamos botar... Pô, como é que eu vou ter imersão ali na história? Isso aí é bom pra gente acabar com a síndrome do vira-lata, achando que as produções lá de fora são melhores que são lá de fora. Que a gente também faz uns trabalhos bons aqui. O nosso trabalho, sim, principalmente de novela, a gente exporta bastante, né? Cara, novela eu acho que a gente é número 1, tá? Filme agora a gente tá voltando aí no cenário internacional, porque a galera tá percebendo que a gente sabe fazer filme também. Sim, mas eu vou te falar, filme, a gente tá tendo... Eu discordo um pouco do que você disse agora. Diga. Porque eu tenho visto que o Brasil tem muitos prêmios nos seus filmes, mas a gente não sabe. Por exemplo, alguns filmes que a gente vai citar aqui, eles têm prêmios em Cannes, na França e tudo mais, mas aqui a gente nunca ouviu falar desse filme, sabe? Então eu acho que agora que a gente aqui no Brasil tá sabendo que a gente tá sendo premiado lá fora, sabe? Sim. A gente tem produções gigantescas, muito bem premiadas, Cidade de Deus, Tropa de Elite, mas assim, muito bem feitos, sabe? Muito bem premiados e não fazem tanto sucesso aqui. A gente não sabe, na verdade, dessa informação aqui. Só quando vai pra um Oscar, assim, sabe? Um festival de Cannes, mas eu acho que o festival de Cannes já é bem nichado, sabe? Não é tanta gente que considera ou entende o festival. Eu nunca sei se isso é uma parada, assim, cultural, no sentido de, tipo, a gente não... Ou tem uma coisa que parece, não, teoria da conspiração, né? Se tem um lobby, a gente é tão bombardeado por filmes estrangeiros, principalmente estadunidense, que a gente meio que aprende a desvalorizar o nosso, assim. E aí, é um filme brasileiro, não vai ser bom. E engraçado, a gente gosta de alguns filmes brasileiros e... Eu vou te falar... a chance, né, de ver. Eu vou contar um negócio, mas é uma experiência, assim, completamente própria. É o que eu vejo dentro do meio em que eu estou inserido. Isso, o meio que eu vivo. Não posso falar que é o de um modo geral, mas assim, na família do Acâmios, a família por parte de mãe dele gosta muito de assistir filme nacional
nacional de comédia. Quando sai um filme tipo, por exemplo, Ainda Estou Aqui, aí já começam a questionar. Mas eu não vou assistir porque eu não sei se é bom. Mas aquele filme lá do Leandro Hassum, nossa, morri de rir, porque brasileiro sabe fazer negócio de comédia. Então, assim, eu não sei se rola esse preconceito, eu não sei dizer o que é, sendo bem sincera. De novo, tô falando pelo que eu vivo, né? Mas a família dele, cara, eles vão no cinema assistir quando sai qualquer filme de comédia brasileira, eles vão e tal. Mas assim, comédia, se já é parte pra drama, não, porque filme brasileiro só tem pornografia. Já ouvi muito isso também. Já teve, né? Já um período assim, né? A gente passou um período de censura de filmes, né? Cara, se tu parar pra pegar os primórdios dos filmes de terror quando começaram a ficar mais famosinhos, era certo. Se você transasse, você ia morrer. Sim. E todo filme tinha uma cena completamente desnecessária de sexo. Só pra matar personagem e mostrar peito. Eu achava que era mais desnecessário, assim, até ver umas análises, assim, de... que o filme de terror, ele tem a pulsão de morte. Que tem um perigo acontecendo e você tem medo de morrer. Sim. E aí o oposto seria uma pulsão de vida. Então, eles interpretam isso como sexo. Pode não necessariamente é o sexo em si, né? Mas esse desejo. E aí, geralmente, eles botam uma cena de sexo que, tipo, já que eu vou morrer, eu quero ter o último lapso de vida aqui, que vai ser essa cena aqui. Nossa, eu pensei que fosse mais pra um lado de vulnerabilidade. Estão correndo risco e vamos deixá-los vulneráveis. Quando você tá transando, você não tá prestando atenção em mais nada, né? A não ser na foda. Pelo menos deveria, né? Não sei. Tá errada. Mas voltando aqui na pauta, por exemplo, que a gente estava comentando, eu não fazia ideia de que tinha um dia do cinema brasileiro. Sendo que, tipo, era óbvio que ia ter, mas assim, nunca pensei qual é o dia. Não é um dia comentado. No máximo tem festival, mas eu nunca linkava. Vai ter esse festival de cinema porque é o dia do cinema brasileiro. Exatamente. Tipo, os festivais, inclusive quando tem festival. Se o Fê não tivesse dado aquela lista pra gente de festivais de cinema que ia ter, que inclusive vai ter um aqui no Rio, cara, eu não sei onde é que eu vejo isso, sabe? Tem virada cultural, que às vezes tem cinema também, passa filme e tal. Eu acho que o nosso cinema, ele tem um problema com ciências, assim, no Brasil. Eu vejo que as pessoas que gostam, as pessoas que vão atrás, que procuram, elas acabam se tornando muito técnicas, se aprofundam muito naquele assunto e tal, e talvez, ou por falta de interesse, ou só algum outro motivo, não sabe passar isso tão bem. Né, do público, talvez. Eu tava tendo essa conversa com a Amanda, assim, sobre terraplanistas e tudo mais, e por que a ciência não explica tanto pras pessoas, né? Por que esse assunto já não tá meio que resolvido? E aí a gente chegou na conclusão que, na verdade, é porque essas pessoas, elas não têm uma habilidade muito boa de comunicação. Tem, inclusive, um vídeo no YouTube que são terraplanistas conversando com cientistas, né? E o cientista fala, cara, eu sinto que a gente falhou na comunicação. Porque, assim, pra gente, é claro isso, é simples, é cotidiano, que a gente meio que já superou esse discurso. Mas, assim, a gente esquece que as pessoas vão entrando na escola, vão estudando, vão se formando, vão surgindo essas dúvidas. E se a ciência ignora e fala assim, não, isso a gente já respondeu, a pessoa, ela vai ficar meio, porra, peraí, mas eu não sei a explicação, sabe? É uma espécie de elitismo científico, né? Tipo, já superei essa parte. Tipo, você é burro e não entendeu, sabe? E acho que a galera resiste por causa disso. Porque, pô, ele se acha muito porque ele sabe, sei lá, a teoria quântica de não sei o quê. E aí ele vai pro completo oposto, né? Tipo, de negar toda a ciência. Eu vejo isso em perfis de divulgadores científicos, que acho que a galera tá tentando se inserir mais nessa geração TikTok, assim, faz uns vídeos mais divertidinhos pra poder ensinar um pouco, pra poder mudar a linguagem. Mas se você vê comentários, a galera parece que, tipo, tem gente que você pode desenhar na frente do cara e ele não vai querer acreditar, assim. Cara, é aquilo. A pessoa, ela não tá interessada, ela não quer. Ela não quer aprender, ela não vai aprender. E ela tá completamente fechada a esse tipo de discussão. Então, tipo assim, se ela já fez a cabeça dela, tu não vai abrir a cabeça dela e botar o mesmo pro cinema também. Se a pessoa tem uma opinião formada do cinema, que é ruim, que não sei o quê, e você tem que mostrar, tipo, um filme que ela vai gostar pra ela quebrar esse paradigma. Esse é o ponto, assim, que vocês trouxeram, que é a conclusão que eu ia falar, na verdade. Porque eu vejo aqui, o nosso cinema nacional, ele acaba tentando, não sei se levar muito a sério e tal, ou é um pouco muito elitista ainda, por ser caro, né, por não ser tão acessível, por não ter tanta propaganda, que as pessoas não têm interesse. E aí vira, tipo assim, se tu não tem um filme estilo Tropa de Elite, Cidade de Deus, ou até Lisbela e o Prisioneiro, Alto da Compadecida, que as pessoas
não se identificar ali, pô, isso aqui é, pô, meu Nordeste ali e tal. Ah, Rio de Janeiro eu conheço, pô, lá, Rio de Janeiro é só violência mesmo. Quando você sai um pouquinho disso, as pessoas já meio que não se conectam. É verdade. Sim. O que eu sinto é um pouquinho de falta de uma linguagem mais clara no cinema. Esses projetos, alguns que a gente vai citar agora, alguns são muito bons, mas eu acho que eles ainda viajam um pouco, sabe? Eu acho que eles tentam não ser brasileiros. Conecta com a realidade. Ele parece. Tem uns que parece meio. Não é copiando, né? Mas pegando uma referência lá mais dos Estados Unidos, né? Europa. Tem um aqui da lista, assim, que eu falei, cara, esse filme, assim, eu acho que ele tentou muito não ser brasileiro, sabe? Ele se esforçou muito pra isso. E aí eu não me conectei. A gente perde esse ponto. Talvez tenha sido uma escolha justamente pra poder, sei lá, ser vendido lá fora, sei. Mirar o mercado de fora, né? Sei também, porque tem outros filmes que vão lá pra fora com a nossa linguagem, com a nossa realidade, assim, e fazem certo sucesso. É engraçado, né? esse lance que o Fê falou. Fiquei pensando nisso agora, que o Fê falou como as pessoas, elas se identificam, né, assistindo filmes como Alto da Compadecida, Tropa de Elite e tal, Favela, Nordeste. Eu acho que rola muito do brasileiro só querer assistir filme brasileiro se rolar identificação. Porque, por exemplo, quando você assiste, sei lá, filme da Barbie, por exemplo, que identificação que você vai ter ali? Porque tá incluindo novos corpos, tem todo aquele lado político, né, do filme da Barbie, mas tipo assim, cara, aquele é um filme fantasioso. Não tem como você trazer aquilo pra sua realidade. Então, tipo assim, eu sinto que a gente faz muito isso com o cinema brasileiro. Só presta se eu me identificar. E assim, nem sempre, quer dizer, isso não vai acontecer com filmes de terror, a não ser que seja baseado em história real, né? Sei lá, o filme de um serial killer ou alguma coisa que realmente aconteceu. Porque senão, porra, como é que você vai se identificar com um lobisomem? Não vai rolar esse tipo de identificação. Eu acho que a identificação que o Fê falou é mais no sentido de, tipo, sentir que o filme foi feito aqui, sabe? Tem ou é o local, ou é as pessoas, o ambiente, a roupa, então. tudo tem uma conversa sem ser o diálogo em si, né? Conversa você, tipo, por imagem. E aí você fala assim, esse filme aqui tem a minha realidade, uma coisa assim, né? Não necessariamente o lobisomem. Mas então, parece que o brasileiro só dá valor quando acontece isso, sendo que a gente pode fazer filmes fantasiosos que podem ser muito bons. Inclusive, nós temos. O que eu sinto é que ainda há muita referência do cenário norte-americano na nossa cultura. Sim. Então, por exemplo, eu desconheço um filme slasher brasileiro. E, cara, não é algo que só existe nos Estados Unidos, sabe? Ninguém aqui escreveu uma história de slasher, ou pelo menos escreveu e não cresceu, não é tão popular assim. Então, o que falta, assim? O que eu sinto, tá? O cinema nacional, ele devia focar mais em cinema de massa mesmo, pra começar. Pô, vamos começar a falar de cinema de terror? Vamos começar, tipo, fomentar esse mercado? Como é que a gente pode fazer um filme de terror na favela? Como é que a gente pode fazer um filme de terror, sei lá, no Nordeste? Vamos pegar o Alto da Compadecida e vamos transformar numa história de terror, sabe? As pessoas vão querer ver, vão ficar curiosas. Porque, assim, às vezes, há esse lance assim, brasileiro não gosta muito de ver filme de terror porque o orçamento é baixo, a galera improvisa muito. Cai um pouco no drama, cai um pouco no... Eu não sei bem ao certo, assim, mas eu acho que tenta trazer algo muito... Uma ideia muito boa, mas assim, cara, eu acho que não tem um terreno construído ainda pra sua ideia funcionar, sabe? É porque também, para pra pensar. Eu concordo muito com o que você falou, mas aí para pra pensar, tipo, vamos fazer um filme de terror na favela. Cara, o terror dos caras já é acordar todo dia, tá ligado? Pra trabalhar. Eles já vivem o terror. Então eu acho que a gente também cai muito nisso. Mas sabe? eu gosto do terror também como trazer a fantasia, né? Trazer um encanto. Sim. Não, com certeza. Que aí pegaria, tipo, sei lá, pegar uma lenda de um folclore e meter, tipo, pessoas que encontraram sem querer, né? Eu acho o nosso folclore assustador. Tipo assim, tu pega pra ler as nossas entidades folclóricas, né? A história delas. Gente, aquilo dali dá pra fazer uma parada maneira com isso, sabe? Gente, história de interior, você vai pro interior, entrevista qualquer pessoa. Mano, sim, são histórias de terror. A gente tem material pra isso. A gente tem material. Dica pra quem é diretor aí e tá ouvindo a gente. A gente contrata a gente, que a gente tem várias ideias, entendeu? Mas eu também não vou ficar divulgando as minhas ideias aqui, não. Você vai no interior, coleta essas histórias
E anima. Apesar que tem uns projetos assim, eu já vi uns vídeos no YouTube assim, que é com essa premissa, assim, de encenar uma história de terror que foi contada por alguém do interior, sabe? Cara, mas se tem uma coisa que eu acho que a gente faz muito bem, eu não acho que caia muito pro lado terror, talvez mais um suspense, é documentário criminal. Vocês já assistiram algum brasileiro? Brasileiro? É, de casos brasileiros. Teve o caso daquela filha da Glória Pérez. Qual era o nome dela, gente? Eu tô ligado qual é esse. Cara, eu assisti o documentário dela, cara, muito bem feito, muito bom. Tipo, não chega a ser um terror, mas tipo assim, cara, sabe, a gente sabe fazer cinema. É isso que eu quero dizer. A gente sabe. O caso Evandro também, que também. Sim, caso Evandro. É um terror pra quem participou ali, né? Exatamente. Todos esses satânicos, essas coisas assim que era da época. Cara, a gente tem... Dá pra fazer coisas baseadas, inclusive, em vários casos criminais que a gente teve aqui no Brasil. E nós tivemos uns bizarros. Então, tipo assim, de novo, diretores que estiverem ouvindo a gente, pode contratar, tá bom? Que temos várias ideias, mas também, de novo, não vou ficar divulgando aqui a preço de banana pra vocês roubarem depois, não. Chama a gente como conselheiro, como Imagineer do seu filme. Bom, vamos trazer aqui então uma lista de filmes brasileiros de terror. A gente tá focando, obviamente, porque o nosso canal é de terror. Claro. Mas todos os outros que a gente comentou aqui, Tropa de Elite, Cidade de Deus, Lisbela e o Prisioneiro, Bota Compadecida, enfim, todos ficam como recomendação. Os de terror aqui a gente vai discutir, porque tem filme que alguém gostou, o outro alguém não gostou, e aí você pega mais ou menos o que você achou do que a gente tá discutindo aqui e assiste, enfim. Dê uma chance pro cinema brasileiro. Você pode se surpreender, ué. Tem gente que pode se assustar bastante. Assim como outros filmes que a gente acha que é meio bobo e alguém pode se assustar mais, né? Bom, vamos começar falando de O Animal Cordial, que eu acho que só eu vi esse filme, né? É, amigo, esse eu tentei muito assistir, não consegui, mas eu vi que é com o Murilo Benício, não é? Isso, ele traz alguns atores conhecidos já do cinema nacional, eu não vou lembrar o nome deles agora, mas tem o Murilo Benício, que tá muito bem nesse filme, é um cara muito assustador, muito bizarro, mas sobre o que fala Animal Cordial, né? Um restaurante que não tá dando muito certo, eles estão com um problema ali de atrair novos clientes e tudo mais, clima dentro desse restaurante, entre o dono do restaurante e os cozinheiros não é legal, a galera, você vê que eles se farpam bastante, e em um determinado momento ali, um clima de tensão começa a se formar entre os funcionários que querem receber e o patrão que tá tentando fazer com que os clientes tenham um bom jantar naquele dia. O restaurante é assaltado por 2 caras. E aí o personagem do Murilo Benício saca uma arma, dá um tiro em um dos 2 assaltantes. E aí começa tipo assim, o que a gente vai fazer agora? Opção A, chamar a polícia. Opção B, botar o cara baleado ainda vivo na rua, chamar a ambulância e... Ou opção C, cara, vamos matar todo mundo. E eles acabam indo pra opção C. Tipo, todo mundo, clientes, inclusive do restaurante. Cara, todo mundo que estivesse mexendo, a gente vai matar. Aí, é quase um slasher. Vocês falaram de filme de slasher, é quase isso. É quase um slasher. Meu Deus! Eu gostei do filme, eu gostei desse filme aqui. Tem algumas coisas que me deixaram um pouco confusos, assim, sobre, tipo, pra onde esse filme tá indo? O que ele quer contar? Vai virar Tropa de Elite? Bem feito. Eu não quero dar muito spoiler desse filme, mas a partir dessa premissa, a gente vai vendo, tipo, qual que é o ponto do personagem do Murilo Benício. O meu restaurante, ele tá quase indo pra falência. Se descobrirem que um cara morreu aqui dentro, que ele foi baleado aqui dentro, então a gente, tipo, meu restaurante vai falir. Né? Vai ser uma merda. Então, ninguém vai embora, vai ficar todo mundo aqui e eu vou pensar no que vai ser feito. Só que toda hora, tipo assim, vai surgindo um conflito diferente, vai surgindo um problema aqui, outro ali, e as pessoas vão morrendo, sabe? Tipo, alguém fala assim, não, eu não vou ficar aqui, eu vou sair. Pô, você não pode sair, então eu vou matar você. Virou quase praticamente virou um sequestro, né? E aí o filme, ele vai indo pra umas direções, assim, que ele vai ficando cada vez mais absurdo. Você fala, não, mano, não. Mas eu gosto que ele não mostra muito, não é gore. Tem muito sangue no filme, tem muito sangue, mas, tipo, não mostra as execuções que acontecem no filme. Ele mostra muito dos personagens. Tem uma cena ali no meio do filme, assim, de sexo, que ela é bizarra. Ela é muito bem construidinha, muito bem feita, mas é tipo assim...
Meu Deus do céu. Ah, esse eu quero ver. Eu acho que é pra causar com certeza. desconforto mesmo, né? Esse tipo de cena. É, porque o terror tem a ver também com desconforto, né? O filme é quase todo dentro desse restaurante, né? O filme é todo dentro do restaurante. Todo restaurante. É. Isso aí não tem aquele cheiro de só conseguimos esse lugar de locação? Ou é o restaurante de alguém deles, assim? Não, tem um... Ou é uma escolha mesmo? Eu acho que é uma escolha, assim. Não me beleza. parece que é tipo assim, pô, a gente não tinha como sair, assim. Porque o filme ele passa, tipo, 95% dentro do restaurante e tem, tipo, uma cena fora do restaurante, na porta do restaurante, sabe? Então é tudo lá dentro, assim. Mas ele é um restaurante grande até. Então, tipo, existem cenas no banheiro. Cara, é muito legal uma cena do Murilo Benício, que ele tá no banheiro, assim, que ele tá se olhando, ele tá falando com a esposa dele e tal. E tá um lance meio de tensão dele querer passar que tá tudo bem. E aí ele desliga o telefone e começa a se olhar no espelho. E você vê que, tipo assim, que ele tá por um fio, sabe? Que ele tá desesperado, que ele tá falido, que ele não sabe o que fazer. Mas ele não tá, tipo, ofegante, assim. Você vê no olhar dele, ele, tipo, mano, e agora? O que vai acontecer? Antes dos assaltantes chegarem, né? E vai rolando as paradas. O que eu sinto, assim, uma coisa que me desconecta do filme um pouco, é que não tem uma grande questão do filme. Por exemplo, assim, tem esse problema aqui. Como é que a gente vai resolver esse problema? Tipo, eles respondem isso muito rápido e o filme é tipo assim, eles executando isso que eles pensaram, sabe? Então não tem tipo, puta, surgiu isso, mas agora e esse outro problema? Nossa, mas aí deu essa outra merda que, sabe, não vai gerando vários problemas que vai te deixando curioso, preso ao filme. É tipo, não, ó, pensou isso aqui, é isso aqui que a gente vai fazer e aí agora você vai ver o como que vai ser feito, sabe? Eu fiquei pensando, né? O Nogan perguntou se o filme é todo passado dentro do restaurante, se foi mais essa vibe de pouco orçamento, de só conseguir aquele local, mas também pode ser pra passar aquela sensação da pessoa estar presa, né? De claustrofobia. Acho que foi a escolha do filme mesmo. Não tem o que fazer, tá todo mundo preso na mesma situação. Mas não dá essa percepção de que o filme, tipo assim, pô, faltou orçamento, sabe? Faltou dinheiro, vamos gravar só aqui dentro, assim. Foi proposital, com certeza foi proposital justamente pra isso. Mas eu gostei do filme. Tá na minha lista. Esse é um que eu quero ver mesmo. Vamos falar um pouquinho do Morto Não Fala? Não, porque morto não fala. Vamos sim. Você está morto, amigo? Por dentro, né? Tá aí falando. E esse filme mostra que morto fala sim, né? Fala assim, às vezes de um jeito esquisito, mas fala. Esse eu não consegui ver. Do que é o filme? Você não conseguiu ver? Então, vamos lá. O filme começa com um médico, não sei se ele é médico, na verdade. Legista. Ele é um legista, né? Do ML e tal. E logo no começo ele já entrega essa premissa de que esse legista, ele consegue falar com os mortos. Quer dizer, os mortos falam com ele, né? Ele só responde, né? Ele só responde quando ele tá lá presente. Por exemplo, quando ele sai da sala, o cadáver continua como um cadáver normal, né? Entendi. Tá morto. Só que aí ele também dá o contexto da família desse cara, que a família tá bem desestruturada, assim, né? Sim. A mulher, ela exige dele, porque eles têm 2 filhos, e ela quer que ele dê mais atenção pra ele, só que ele, por exemplo, toda vez ele tem que sair e ficar horas de madrugada e só volta no outro dia cansado. Então ele chega cansado de manhã, as crianças estão tocando terror e ele não consegue lidar com isso, porque... E aí a mulher dele reclama também que ele tá fedendo, provavelmente a formol, essas coisas assim, ela não gosta do cheiro. Então ela literalmente fala assim, você fede, eu não gosto do seu cheiro. E aí você já vê que amor é esse, né? Uma família ótima. Sim. Completamente, tipo, destruída a família, né? Acontece que em um determinado momento ele recebe o corpo de um criminoso que ele conta parada muito, muito importante que aconteceu. Ele mora num lugar muito humilde, parece ser uma favela e tal. E ele recebe um criminoso da favela dele que falou que traíram um cara da própria facção deles, traiu o chefe da facção e por isso que ele morreu. E aí o próprio cadáver falou, cara, você tem que avisar o chefe, você tem que falar pro chefe do tráfico, você tem que avisar. Ele falou, não, enfim, e aí ele responde pro cadáver, ele, cara, eu não vou fazer isso porque senão vai sobrar pra mim, né? Vão acontecendo coisas desse filme, inclusive relacionadas à família dele, que eu também não queria dar muito spoiler, porque esse é um filme que realmente eu acho que vale a pena assistir. Vão acontecendo coisas que ele acaba se envolvendo por querer. E aí, se envolver aí, ele começa meio que bola de neve, né? Ele tem um plano, aí o plano sai meio que pela culatra e aquilo vai enrolando e ele não consegue escapar daquilo, que aquilo vai viu, irmão?
Aí envolve a família dele, envolve... família, envolve o sobrenatural, envolve criança, é maravilhoso. Porque, querendo ou não, os mortos, quando ele fala assim, ele até comenta assim, né? Tipo, como é que é o outro lado? E a galera fala, não, tipo, eu cometi crimes na minha vida, eu não vou pro céu. Eu sei que eu não vou pro céu, sabe? E aí fica esse dúbio, né? Pra onde vão? Por que estão presos aqui nesse plano, conversando com as pessoas? É bem interessante o filme, assim. Eu achei que ele ia pra outro lado e aí quando ele me entregou esses plots, assim, que seria quase drama se não tivesse esse elemento fantástico, assim. Sim. Ficou interessante essa mistura. Assim. A única crítica que eu tenho a esse filme são dos efeitos... dos efeitos gráficos. Não tão especiais, né? Não foram nem um pouco especiais, inclusive. Vi que o orçamento foi muito apertado e o filme foi gravado em 18 dias. Caraca. Então, tipo assim, eles trabalhavam com o que dava, mas eu acho que é porque, assim, quando o morto, ele tá falando, né, quando o cadáver tá falando, eles fizeram a fala efeito especial, então é corpo do ator, né, a pessoa, eles recortaram o rosto e botaram os movimentos dos olhos e da boca. Ficou muito estranho. Caiu naquele vale da estranheza, sabe? Muito esquisito. Muito no vale, é verdade. Muito, ficou muito feião. O corpo inteiro não se mexesse, então o ator não podia respirar, não podia, então só mexia realmente o olho, que às vezes eles olhavam pro ator, né? Uhum. E a boca, só que ficava muito esquisito. Muito esquisito mesmo. Mas fora isso, cara, excelente filme. Se você passar por isso, você consegue ver o filme. Se você ignorar esse fato, é um bom filme. Tipo, foi uma decisão que eu acho que não foi muito acertada, né? Tipo, por exemplo, tem outros filmes, tá o cadáver ali, e o ator parece em pé, né? Ou como se fosse uma terceira pessoa ali, né? Cara, eu acho que se eles tivessem gravado realmente só com o ator, só focassem no rosto quando falasse, eu acho que seria até melhor do que isso. Mas tem, tipo, ok. Ou podia ser meio que a alma do ator ali andando, né? Tipo, o cara mexendo no corpo aqui. Eles não queriam dizer que era a alma, talvez. Acho que é como se fosse o corpo mesmo, né? Como se ele estivesse ali no corpo. Mas, de novo, isso não estraga a história do filme. Eu achei que não estragou. Dá pra assistir e ainda assim, claro que se tivesse sido bem feito, acho que daria muito mais medo. Mas é um bom filme, é legal. Tem como alugar no Claro TV Plus, eu vi pra alugar, mas eu não consegui alugar a tempo. Deve ter no Prime, no Telecine, mas não tenho certeza. Bem, e também só pra fechar esse filme pra gente passar pro próximo, o diretor Denis Goulart falou que a cena final original era ainda mais assustadora, mas que foi cortada por ser forte demais. Senhor Denis Goulart, eu adoraria ver essa cena forte demais, tá? Porque assim, achei, assim, não é ruim a cena final, mas, pô, vamos lá, né? Bora botar um terror aí na galera. Podia botar. Pode botar, a gente aguenta. O filme tem umas cenas tensas, assim, né? Tanto no lado de violência quanto no lado de terror, né? No lado fantástico. É botar, vamos aí. Capricha, irmão. Capricha. Na próxima, ó, já sabe, pode caprichar. A gente gosta. O filme já tava muito pesado, talvez, e ele quis botar uma cena. Porque envolve muito ali a parada de, cara, favela, facção criminosa, envolve sobrenatural. Então talvez o cara, tipo assim, too much. Vamos segurar um pouco. O próximo filme da nossa lista aqui se chama As Boas Maneiras. É um filme de 2017. No elenco conta com aquela atriz Marjorie este ano. Mas o filme é de 2017, né? Não é deste ano, não. Não, é de 2017. Ele conta a história principalmente da Clara, que ela tá se candidatando pra trabalhar como babá na casa de uma futura mamãe, que é a Marjorie, a personagem da Marjorie este ano, que se chama Ana. Elas vão descobrindo, a Clara vai descobrindo que esse bebê, na verdade, não é um bebê comum, não. E as coisas vão... Nem essa mulher também, né? Não é comum. Nem essa mulher, Ninguém ali é comum. Essa é a premissa, assim, né? E aí o resto você vai descobrindo durante o filme e tal. Eu não gostei muito desse filme, cara. Achei ele ok. Eu senti que o filme são dois filmes. Exato. Tem essa premissa que você contou, e a segunda parte, esse bebê já nasceu e aí ele cresce. E essa segunda parte eu achei muito longa, muito... Sim. Desgastante ver essa parte. Eu achei que ia ter um fechamento, ele um pouquinho maior, né, pra ter uma outra história. Só que foi muito longa, era mais de uma hora. Ou uma hora, uma coisa assim. Falei, isso aqui é um outro filme, né? Eles botaram... São dois episódios de série, sei lá, uma coisa assim.
Parte 1, parte 2. Parte 1, muito boa. Parte 2. Eu gostei bastante, porque tinha um mistério, tinha cenas interessantes e cara, pra onde vai isso, né? Vai dar uma merda. E realmente deu, né? Uma merda. Mas aí a segunda parte me desconectou bastante. Eu acho que não precisava. Eu concordo com você, foi muito grande, mas eu teria feito esse filme de forma diferente. Eu tava até comentando com a Amanda. Eu não teria um filme tão longo de 2 horas, 2 horas e 17 de filme, mas eu faria as duas histórias meio que intercalando. Interessante, Começa a primeira cena com a Clara e a criança já adulta, dançando, que nem eles estão na primeira fase, na primeira cena da segunda parte do filme, né? Dançando, se divertindo e tal, e aí volta com a Clara chegando no apartamento da Ana e tal, e todo aquele processo intercalando, né? Tipo, ela grávida, o menino grande, o que aconteceu? Sabe, você vai intercalando até o final do filme, onde você vai ter essa... Ah, tá, então acontece isso. Os 2 fechamentos, se fossem em sequência, seria interessante também, né? Entender o que aconteceu com um e o que vai acontecer no futuro. Mas ainda assim, eu acho que tem algumas coisinhas ali que não me pegou, não, assim. É engraçado que esse filme eu gostei, assim, eu achei bem feitinho. Ele era esquisito na medida certa. A cena do bebê, eu achei muito bizarramente bem feita, assim. Feita. Sim, foi muito bem feito. Os efeitos são muito bons. Caralho, que coisa bizarra. E eu acabei gostando. Esse filme ganhou prêmio também. Ele foi premiado como o melhor filme de festival de Locarno, não sei falar isso, na Suíça. Não foi muito valorizado aqui no Brasil, né? Como sempre. Enfim. Mas, acho que uns 2 anos atrás, eu não sei, no Twitter esse filme ficou muito famoso. E foi aí que eu assisti ele. Todo mundo tá falando como esse filme era bom, como esse filme, nossa, não sei o que, terror brasileiro, terror nacional. E eu falei assim, tá bom, deixa eu ver qual que é desse filme aí. Fui assistir. Como o Nogan falou, cara, a primeira parte maravilhosa, me entreteve, cara, pegou minha atenção, tem cenas excelentes. Segunda parte, eu já comecei a ficar assim, pra onde esse filme tá indo? O que tá acontecendo? Eu acho que se tivessem parado ali um pouquinho depois da primeira parte, tava bom. Dava pra fazer um fecho ali legal. Mas, tipo assim, ok, não é um dos meus favoritos. Podia ser o mesmo final, só que um pouquinho mais acelerada essa história. Prolongou demais, não tinha necessidade. Tá parecendo uma novela. Não, e adicionou coisa que depois, assim, descartaram, sabe? Mas esse é um filme que fala muito sobre maternidade, então não sei, talvez a gente só não seja muito o público pra esse tipo de filme. Pode ser também. Eu acho legal aquela última cena da Clara com o menino dentro daquele quarto, que eles são, tipo, se preparam e olham pra porta. Eu achei muito maneiro, assim, falei, pô, legal, sabe? Legal. Fechou bem, assim, não precisava de mais 1 hora pra essa cena que ia acontecer. Tinha várias coisas que foram me tirando do filme, assim, ainda nessa cena. Por que as pessoas ficaram batendo na porta do lado de fora? Se a tranca que a porta, exato, abria pra eles, sabe? Alô, continuistas brasileiros, por favor. Tinha várias coisas mas isso não faz o menor sentido, cara. Não, e eles foram com paus e tochas. Eu falei, gente, que é isso? Medieval do nada. Exato. Não, e paus e tochas, existiam umas galera com aqueles negocinhos de luz, sabe? Girando, tipo um filme assim, completamente moderno. Eles pegaram as coisas da festa junina, mas sei lá, ficou esquisito. Ficou bem esquisito. Ficou estranho. Mas também traz um pouquinho do folclore, né? É verdade. Então... É uma história sobre lobisomem aqui que a gente tá contando. Bem legal, inclusive, como eles abordam essa história. Diferente do que eu já tinha A parte visto. da Marjorie Chiano falando do pai da criança também achei legal. Muito tem um legal. momento que a Clara pergunta, né? Pô, e aí o pai? Tudo leva... gente, dá pra perceber que é sobre o lobisomem. Não, o filme entrega sem ser muito... Escrachado, né? Escrachado. É bem naturalzão, bem orgânico. Quando ela suspeita, você também suspeita e, tipo, você pega a mesma conclusão. E fala, é isso aqui. Você descobre que uma personagem é mais orgânico, né? Do que, tipo, fazer uma explicação de como foi o negócio. E também não explica o que aconteceu exatamente, né? Tipo, a gente só fica na suspeita. Sabe que ela teve um relacionamento com um cara, né? Um cara peludo. Então a gente deixa como recomendação, veja e tal. Eu acho a primeira parte muito boa, mas aí depois fica meio... O filme dá uma esfriada e tal. Se você quiser assistir só até a primeira parte, só até ela parir a criança, e quiser parar por aí, a gente não vai te julgar, não. Mas se você for curioso, que nem eu, e quiser assistir tudo, vai em frente, cara. É uma experiência, Mas às vezes a pessoa se conecta também, né? Pode gostar. É verdade, de novo. É só porque a gente não é o público pra isso. Mas, principalmente eu, que odeio lobisomem. Eu acho que essa segunda parte fala muito sobre adoção, sobre como lidar com filho adotivo, assim. E você tem até mesmo com diferenças, né? Tipo, uma criança especial, com necessidades especiais. Sim. E como lidar com isso a partir da idade da criança, que a
criança ainda tá crescendo, né? Você não dá pra jogar toda a verdade na cara da criança. Assim, nem todo mundo joga, assim, sobre adoção, né? Só que provavelmente ele já tinha esse conhecimento porque, né? Tipo, ela é negra e ele é branco. Então, essa foi provavelmente as primeiras conversas que eles já tiveram. Aí ela até conta uma historinha, né? Tipo, eu te peguei na frente do rio e tal. Então, fica uma coisa fantasiosa já ali de como adotou essa criança, né? O próximo filme é o Abraço de Mãe, de 2024. É um filme bem recente, com a Marjorie este ano também, de novo. Acho que pega muito ela pra fazer filme de terror, né? Pô, ela é uma boa atriz, eu gosto muito. Ela entrega um bom drama, né? E acho que aproxima bastante, né, os dois. E aí a gente tem a Marjorie este ano como uma bombeira nesse filme. O filme já começa, né? Acho que já tem a cena do passado dela, né? Ela criança, e aí ela tá indo pro parque, né? Você vê que a mãe não é normal, porque ela coloca alguma coisa na bebida das duas, né? Acho que ela também bebe. Das duas. Começa com ela espremendo um monte de comprimido e botando no suco, né? Aí você fala, não vai dar certo, né? Isso aí. E aí depois, acho que ela bota fogo ou o fogo é acidental? Não, elas vão pra um parque lá, eu não entendi porquê, mas elas vão pra esse parque. E aí a menina, ela vê como se fosse, lá naquele negócio dos horrores, como se fosse um bebê gigante. Que isso vai ser usado lá depois do filme, né? E aí corta pra elas em casa, e aí eu acho que a mãe deixou o gás ligado. Não lembro exatamente também, cara. Mas eu acho que ela bota fogo assim com os outros dormindo. É proposital. Acho que ela deixa o gás ligado e aí o fogo é só uma consequência de alguma coisa que aconteceu específica, que eu também não me lembro, não. E aí a ideia era que essa mãe queria matar as duas. Só que no caso ela sobrevive, a criança sobrevive. Às vezes, você falou, não sei por que elas foram pro parque. Às vezes foi uma forma de tipo assim, esse vai ser seu último dia de vida, então vamos aproveitar, né? Eu senti muito esse negócio de vamos nos despedir do que a gente já teve. Realizar seu último desejo. Eu acho legal que eles não explicam, né? Eles não explicam por que a mãe chegou naquela conclusão, fazem aquilo, cadê o pai? Se ela tinha algum transtorno psiquiátrico, às vezes que foi, né? Eu acho legal isso, assim, porque a gente pode teorizar em cima, né? E aí depois corta pra Ana já adulta. Ana, também o nome dela? Não sei. É Ana? Eu acho que não é Ana, não. Tô reciclando o nome também das atrizes. Deixa eu jogar aqui, Abraço. Nossa, eu também vou. Mas esse foi um filme que a crítica foi muito a favor, assim, tipo, vi comentários muito bons a respeito dele. Ele é um bom filme. É um bom filme, sim. Ele foi bem construído. Caralho. Nossa, não é possível. Quem foi o diretor? Gustavo Rosa, por favor. Caralho, velho. É o mesmo diretor do outro? Se for, ok. Christian Ponce, eu acho. Christian Ponce. Será que olham pra ela e falam, pô, você tem cara de Ana? Você tem cara de Ana. Ou é a Marjorie este ano que fala assim, eu tô acostumada já a ser chamada de Ana. Acho que Ana também é um nome bem comum brasileiro, né? Então, tipo assim... Como é que é o nome dela no Sob Pressão lá? Só falta ser Ana também, né? Cara, se for, vai ser incrível, tá? Doutora Carolina. Mas pode ser doutora Ana Carolina. Malhação, qual era o nome da personagem? Natasha, eu acho. Natasha. Ou era Ana. Ana Natasha. Ana Natasha. Foi muito inspirado aí na hora de criar a personagem. Mas, cara, um filme muito bem construído. Gostei dos efeitos. A história, tipo, te prende muito. Aquela parada de não ter as coisas bem explicadinhas e mastigadinhas, pra mim foi muito bom. Foi essencial. Ainda bem que não ficou explicando muito, porque eu acho que ia ficar bem ia cair pior. Numa galhofa, eu acho, sabe? Tipo, não tem porquê explicar. Ficou bom do jeito que foi. O único problema com esse filme é o payoff dele, né? Que, tipo assim, ele tem todo esse mistério e você não vai entendendo, ele vai crescendo, aí tem aquela última cena naquele tanque, não sei o que é, que tem um bebê gigante, mas assim, me parece que a resolução é muito fácil, sabe? Que tipo, caiu lá e se debateu um pouquinho e fez força e saiu e aí? O que aconteceu? Vai acontecer mais alguma coisa? Não, é só isso, ela foi embora depois disso. Me pareceu muito fácil, mas assim, não que seja um problema do filme, só que pra mim foi muito, não sei, ficou meio... Uma pegada meio Lovecraftiana, assim, achei interessante por isso, mas ao mesmo tempo, como o filme até esse final não tava dando essas dicas, eu fiquei meio desconectado, assim, esse final. Eu falei, por que tá tendo isso agora? Eu entendi que tinha metáforas ali acontecendo e tal, e faz parte. meio seita, né? Mas eu fiquei, não, tinha seita, beleza. E eu já tava aceitando que o filme era com essa premissa, beleza, vamos lá. Eu não sou muito fã de filme de seita que sempre bota uma coisa muito caricata, né? Muito...
Sim. vamos invocar aqui Satã e E uma cruz invertida, e um pentagrama, e velas. Isso, aí eu falo, nossa, isso aqui dá pra usar em tanta coisa que não significa nada, na Só verdade. juntou um monte de elemento sobrenatural que tudo junto não tem significado nenhum, né? Se quiser fazer aquilo ali pra abençoar uma pessoa, você pode fazer, e aí? Não necessariamente é algo ruim, Mas né? eu falei, já aceitei que tinha essa negócio da seita, beleza. Porque o filme, ele te leva pra esse asilo, assim, e tem vários idosos, pessoas... É que nem antigamente, né? Acabavam depositando as pessoas que eram neurodivergentes, tinha algum problema psiquiátrico, no mesmo lugar, porque são pessoas que são meio que descartadas da sociedade. Não é pra ficar perambulando com o resto. Sim. E aí a pessoa, nem todo mundo ali parecia que tava bem cuidada, né? Que tava recebendo atendimento mesmo, né? Aí eu achei isso bem interessante, assim, que parecia que quase uma denúncia, assim, né? Que isso deve acontecer ainda, né? E mesmo tendo sendo desmantelada a maior parte desses manicômios. A história foi inspirada em relatos de assombrações em orfanatos no interior de São Paulo. Interessante. Acho que aquela cena final não, né? O chamado que eles atendem, que eles vão lá como bombeiros e tal, eu acho que aquele asilo, ele era um orfanato abandonado em Minas Gerais. É isso mesmo, né? Isso mesmo. E a equipe relatou fenômenos estranhos durante as gravações. Ou seja, se pá pegaram alguma coisa em câmera, deixaram ele propositalmente pro filme e falaram, não... A gente achando que tinha um ator esquisito, na verdade era só um fantasma. Mas será que pagaram cachê? Fica aí. Então, eu acho legal esse filme. Ele abre várias teorias dentro do filme, né? Por exemplo, eles estão indo pra um chamado e aí eles atendem uma emergência ali, alguém que bateu o carro, que se acidentou. Aí ali a Ana, ela já vê umas paradas bizarras, né, acontecendo. Então ela tinha acabado de voltar ativa, né? Depois de ter ficado internada. Ela chegou a ser internada, né? Numa clínica psiquiátrica. Ela tava de licença, ela tinha o primeiro dia dela voltando. Aí você vê. Traumas, não, né? fala muito sobre trauma familiar. Ela tem uma marca de queimadura. Né? Você ter uma mãe que tentou te matar não deve ser o melhor dos traumas que você vai conseguir. Né? Deve ser um pouquinho difícil de superar, mas com terapia intensiva, talvez você consiga. A gente espera que você se cure aí de seus traumas. Mas é um bom filme. Eu só não gosto muito do final, né? Do desfecho. Mas até o desfecho, cara, eu gostei muito. É um suspensezinho, né? Que você vai desvendando aos poucos, ao mesmo tempo. Assim, tem aquele clichêzinho de personagens fazendo decisões burras, que eu falei, a pessoa sai do orfanato, eu falei, vai embora. Não, vou voltar porque eu vou fazer não sei o quê. Não vai voltar, gente. Vai morrer. Claro, então. Mas tem que ter, senão não tem filme. A pessoa tem que voltar. Ela vai ter que voltar. Vai, não vai. Vamos ver que merda que vai dar. E deu, né? E deu. Tiveram mais alguns filmes que a gente queria muito ter assistido, mas que a gente não conseguiu. O terror brasileiro, ele é cheio de filmes, assim, que todo mundo fala e que a gente acaba não vendo, né? Não é tão fomentado. Esses que... É difícil de achar também, né? É bem difícil de achar, sim. Tem dois, na verdade, que eu queria ter visto, que a gente não colocou na lista, que é O Lobo Atrás da Porta, que falam muito bem desse filme. Inclusive, a nota dele no IMDb é altíssima, pra quem considera, né, o IMDb. E tem um outro, que é O Clube dos Canibais, que é uma galera que come os próprios funcionários. Caraca, que da hora! Tem umas que da hora, eu acho. Tem mais histórias assim, né? De casos reais. Gostei, eu vou botar na minha listinha pra ver depois. Bacurau tá entrando aqui na pesquisa do Google como filme de terror. Bacurau, eu não assisti, tá, gente? Mas filme de terror... terror pro branco, né? Ok, show. Então tem o seu público-alvo, né? Tem A Jaula, que entra mais pro suspense, que a gente não comentou aqui também. A Noite Amarela. Nossa, tem muito filme de terror. Canto dos Ossos, A Mata Negra. Tem até mesmo lá do Zé do Caixão, A Meia-Noite Levarei Sua Alma. O filme do Zé do Caixão tem uma filmografia enorme, né? Porque ele ia fazendo filme independente sem se tem dinheiro ou não. Literalmente. Às vezes ele era não conseguia pagar todo mundo e aí matava a pessoa no filme pra poder... Caralho! Essa personagem então vai morrer, porque não tem como te pagar. Não tem como continuar com você aqui, galera. Então, sinto muito, vou te matar. A gente também tem Medusa, que saiu no Netflix. Medusa? Esse eu ouvi falar. Ouvi falar também, mas falaram. De 2021? 2021, Tem na Netflix. Saiu há pouco tempo na Netflix. Tem aquela atriz do Bocão, sabe qual que é?
Porque ela tem um monte de dente na boca. Eu não sei o nome dela, mas eu sei de quem você tá falando. Tem um monte de dente, né? Igual... Annalise Myers, ela tem muito dente na boca, cara. Bom, mas fica a nossa recomendação de filme de terror brasileiro pra você. Esperamos que você assista essa lista que a gente tá falando, assista os outros também que a gente tá citando aqui. Acho que o terror no Brasil, a gente tem muita coisa, mas ainda falta propaganda, sabe? Ainda falta marketing. Falta investimento, falta as pessoas darem os devidos créditos a isso, que a gente desvaloriza demais. A gente já desvaloriza por ser brasileiro. Terror, então, eu acho que falta um pouquinho ali da galera abrir um pouquinho o coração e a mente pra poder receber isso, porque a gente tem coisas boas. Claro que tem muita ruim também, mas a gente tem coisa muito boa. E pra gente como espectador, é fácil mudar esse cenário, né? Ajudar no cinema nacional. Cara, veja os filmes, comente se você gostou, se não gostou, o que tu não gostou do filme. Isso ajuda a falar sobre o filme, mesmo que seja de uma forma negativa, ajuda a quem trabalha com isso a melhorar. Pô, o pessoal não gostou daqui e tal, então vamos mudar isso, vamos fazer de uma forma diferente no próximo. Até pra criticar é porque a pessoa viu e interpretou, né? E ela pegou assim, pô, isso aqui eu gostei, mas isso aqui eu não gostei. Uma função, né? Uma função social de criticar e apareceu o filme no feed aí da galera. Dá pra explorar muito mais nossa cultura, as histórias que a gente tem, principalmente de interior, nosso folclore. Cara, a gente tem muito material, assim, falando de culturalmente, a gente tem muito material, um material valiosíssimo em questões de terror. Acho que só falta explorar um pouquinho mais isso também. Já é bem visto lá fora, né? Nosso cinema. Só falta ser bem visto aqui Total. dentro. Gente, cadê um filme da Pisadeira? Do Cadeirudo, cadê o spin-off do Cadeirudo? Tem um spin-off. Sim. Igual do Homem Torto que eles queriam fazer, do Invocação do Mal. Cara, eu procurei muito esse filme, não achei o nome. Tem um filme de terror brasileiro que é inspirado naquela história, Mansão Bly. Cara, é igualzinho a história, é um filme, só que é em formato de filme. Sim, idêntico, só que é brasileiro. Idêntico. A história é a mesma. Tipo, muda uma coisa ou outra. Eu assisti aleatoriamente. Cara, mas eu não... Cara, eu procurei muito, gente. Procurei muito pra ver se eu achava esse filme, eu não achei. Será que é um surto que você teve? Cara, não foi, porque... Você viu um filme... Não, eu peguei ele da metade. Aí primeiro que eu já fiquei olhando assim, eu falei assim, caralho, igualzinho, né, aquele seriado. Comecei a prestar atenção. Aí gente, é a mesma história. Então, tipo, mudava uma coisinha ou outra, um personagem e outro ali, mas a história principal, né, das crianças, do casalzinho de criança, que tinha um menininho, que gostava lá da mulher que foi trabalhar com eles e tal. Idêntico. Mas eu não achei. Não achei, eu procurei muito. Era brasileiro. Brasileiro. Então, ouvinte, se você já viu esse filme, comenta aí. Por favor, me comenta, porque eu preciso, cara. Eu preciso saber o nome dele. E fala aí quais filmes você já conhecia, quais que você ficou interessado em assistir, né? Sua opinião sobre o nosso cinema brasileiro também. Pra assistir no dia do cinema brasileiro. Qual filme que você vai ver? Aí, chegou no meu ponto aqui o nome do filme, em Através das Sombras. A informação veio rápida, Através das Sombras. Então, se você gostou da Mansão Bly, temos a nossa versão brasileira, Albert Richards. Cadeira. Através das Sombras.